Quando fui falsamente acusado, meu irmão iniciou uma campanha de difamação para me jogar na prisão. Meus pais o chamaram de herói por proteger as vítimas, então eu os fiz se arrependerem e agora eles estão implorando para mim. Ei, Reddit, meu irmão tentou me enterrar depois que fui falsamente acusado, gritando para eu apodrecer na prisão. Meus pais me deserdaram me chamando de predador. Eu, homem de 38 anos, administro meu próprio negócio de empreiteira elétrica e dou aulas de segurança elétrica básica no Riverside Community College 2 vezes por semana. Não é exatamente glamouroso, mas eu ganho 6 dígitos quando os trabalhos comerciais estão em alta, e o trabalho de professor mantém minhas habilidades afiadas. Além disso, a faculdade paga $75 por hora por 2 sessões de 4 horas, dinheiro fácil. Todo o pesadelo começou numa quarta-feira, quando o chefe do departamento, Vincent, me chamou ao seu escritório depois da minha aula da manhã. Achei que fosse sobre o novo currículo que eles queriam implementar no semestre de outono, talvez um aumento, algo normal. Vincent estava sentado lá com a doutora Ellen, diretora de serviços estudantis, e algum advogado da faculdade cujo nome eu não captei porque estava ocupado demais lendo o ambiente. A vibração era de velório, errada demais, muitas caras sérias para uma conversa sobre agenda. James, obrigado por vir, disse Vincent com as mãos cruzadas, como se estivesse prestes a dar mais notícias sobre um diagnóstico terminal. Precisamos discutir algumas alegações que surgiram sobre sua conduta na competição Skills USA no mês passado. Meu cérebro entrou imediatamente em alerta vermelho. Que alegações? 2 estudantes apresentaram relatórios separados alegando contato físico inadequado ocorrido durante o fim de semana da competição em Sacramento. Dada a natureza grave dessas alegações, estamos colocando você em licença administrativa imediata enquanto uma investigação completa é conduzida. Eu encarei ele como se tivesse crescido uma segunda cabeça. Que competição? Skills USA regionais, de 12 a 14 de abril em Sacramento. Eu não estive nessa competição. A doutora Ellen se inclinou para frente com aquela voz ensaiada de conselheira que fazia meus dentes doerem. James, eu entendo que isso deve ser chocante de ouvir, essas situações são sempre difíceis, mas o mais importante é que levemos a segurança dos alunos a sério e garantamos que os protocolos adequados sejam seguidos. Eu não estive na competição, repeti, mais devagar desta vez. Eu estava em um canteiro de obras, fazendo uma instalação trifásica no novo complexo médico no centro da cidade. Posso puxar as licenças, os relatórios de inspeção, tudo. A expressão de Vincent não mudou. Vamos revisar toda a documentação como parte do processo de investigação, mas dada a consistência dos relatos e a gravidade das alegações, sentimos que a suspensão imediata é a resposta apropriada. Consistência de quais relatos? Eu não estava lá, eu não fui a Sacramento, eu estava a 70 milhas de distância passando eletrodutos por um hospital que tem câmeras de segurança em todos os andares. Vincent finalmente disse que meu nome estava na lista da viagem, como se isso fosse checkmate. Eu disse a ele que a lista estava errada e me ofereci para provar que estive em um canteiro de obras o fim de semana inteiro. Ninguém sequer fingiu se importar. O advogado finalmente falou, com alguma baboseira corporativa ensaiada sobre responsabilidade e procedimento adequado. Precisamos que você recolha seus materiais e saia do campus hoje. Alguém do RH entrará em contato sobre os próximos passos. Foi aí que eu entendi que eles já tinham decidido. Evidências eram apenas um inconveniente que poderia complicar a narrativa limpa deles. Posso ao menos saber do que exatamente estou sendo acusado? As leis de privacidade dos estudantes nos impedem de compartilhar detalhes sem autorizações assinadas, disse a doutora Ellen. Suavemente, mas a natureza das alegações exige ação imediata. Eu quis tirar meu telefone ali mesmo e mostrar as ordens de serviço, os documentos de inspeção assinados, as fotos com carimbo de data e hora que eu tinha tirado da instalação para o arquivo do projeto, mas algo na forma como todos estavam sentados ali, nessa parede unificada de certeza burocrática, me disse que não adiantaria. Eles já tinham escolhido a história deles, eu era apenas o obstáculo. Limpei minha mesa em 15 minutos, peguei minhas ferramentas, alguns livros de referência, alguns pendrives com materiais de aula. O tempo todo eu ficava pensando em 12 de abril. Eu lembrava perfeitamente daquele fim de semana porque o trabalho do hospital tinha sido um pesadelo, trabalho de caminho crítico com inspeção marcada para amanhã de segunda-feira. Eu estive no local das 6 da manhã às 7 da noite na sexta, sábado e domingo, supervisionando uma equipe de 4 caras enquanto fazia a parte bruta da instalação sozinho na ala cirúrgica. Minhas costas estavam me matando no domingo à noite, eu fui para casa e fiquei de molho em uma banheira quente por 1 hora. Eu tinha licenças com minha assinatura, relatórios de inspeção, fotos de progresso diárias, registros de atividades, 4 eletricistas que trabalharam ao meu lado o fim de semana inteiro. Meu telefone provavelmente se conectou à torre de celular do hospital 200 vezes ao longo desses 3 dias. 10 minutos verificando registros teriam esclarecido isso instantaneamente. Eles não quiseram verificar. Liguei para meus pais do caminhão, meu pai atendeu no segundo toque. Eles estão me acusando de algo fisicamente impossível, eu disse sem preâmbulo nem drama. 2 estudantes afirmam que eu fiz algo em uma competição na qual eu não estive. Eles me suspenderam.
Minha mãe entrou no viva voz. A voz dela tinha aquela ponta afiada que surge quando ela vê uma oportunidade. O que exatamente eles estão dizendo que aconteceu? Eles não me dizem os detalhes, mas disseram que foi na competição Skills US em Sacramento. Eu estava trabalhando no hospital aquele fim de semana inteiro. Houve uma pausa, então meu pai perguntou se eu tinha provas. Licenças assinadas, documentos de inspeção, testemunhas da equipe, fotos do local, tudo. Então lidaremos com isso, ele disse, mas o tom dele não era tranquilizador, era calculista. Passe aqui em casa hoje à noite, precisamos discutir estratégia. Naquela noite eu reuni cada pedaço de documentação que tinha, licenças com minha assinatura como responsável técnico no local, relatórios de inspeção de 3 vistorias separadas naquele fim de semana, registros de crachá de segurança do hospital mostrando horários de entrada e saída, declarações da equipe, fotos de progresso com carimbo de data e hora, tudo organizado cronologicamente, prova irrefutável que não apenas sugeria inocência, mas demonstrava impossibilidade física. Eu não estava em Sacramento, eu estava a 70 milhas de distância em um canteiro de obras que deixou um rastro documental. Qualquer estudante de direito do primeiro ano conseguiria verificar isso em 10 minutos. Enviei tudo para Vincent à meia-noite com o assunto documentação de 12 a 14 de abril trabalho no hospital. Ele nunca respondeu. Meu irmão Brandon me ligou na manhã de quinta-feira às 8h30. Eu ainda estava meio dormindo, mas crescemos na mesma casa e compartilhamos o mesmo sobrenome. Então achei que o sangue significaria alguma coisa. Depois me lembrei de que Brandon sempre precisou ser o filho melhor. Quando eu comecei meu negócio aos 26 anos e comprei minha primeira casa aos 28, ele passou o jantar de ação de graças explicando para todo mundo como carreiras de verdade exigiam diplomas avançados. Quando paguei meu caminhão à vista, ele fez algum comentário sobre como o dinheiro de colarinho azul não constrói riqueza geracional. Nossos pais sempre favoreceram a trajetória corporativa dele em vez do meu trabalho técnico. O MBA da Universidade Estadual, o cargo em organização sem fins lucrativos, aquela baboseira de liderança comunitária que ele vinha postando nas redes sociais havia 2 anos, conteúdos de aliado na maior parte performáticos, textos sobre responsabilidade e acreditar nos sobreviventes. A carreira dele tinha estagnado depois de ser preterido para diretor 2 vezes, ele precisava de uma causa, eu só não sabia que eu me tornaria essa causa. Brandon, graças a Deus, você ouviu o que está acontecendo, a faculdade está tentando. Eu não posso falar com você agora, a voz dele estava fria, profissional. Vou me reunir com a administração da faculdade esta tarde. Eu queria que você soubesse que Karen e eu estamos levando isso muito a sério. Levando que a sério, eu nem sequer estava na competição, eu tenho documentação mostrando que estive em um canteiro de obras o fim de semana inteiro, licenças, inspeções, declarações da equipe. Eu tenho que ir, ele desligou. Tentei ligar de volta, bloqueado, tentei mandar mensagem, bloqueado. Fiquei sentado no meu caminhão olhando para o telefone pensando que talvez eu tivesse entendido errado, talvez ele precisasse de tempo para processar, talvez a faculdade tivesse alimentado ele com alguma bobagem que o deixou cauteloso. Então recebi uma mensagem do meu tio Paul, você viu o que o Brandon postou, me liga. Brandon tinha enviado algo primeiro para a família estendida, uma mensagem privada para meus pais, minha tia, alguns primos, o tio Paul encaminhou para mim. Linguagem profissional sobre alegações sérias, sobre apoiar o processo investigativo, e como ele não podia em boa consciência manter contato até que os fatos fossem estabelecidos, frio, calculado, mas inconfundivelmente uma linha traçada na areia. Aquilo foi o tiro de aviso. 6 horas depois, o grupo de mensagens da família explodiu. Brandon havia postado uma mensagem que parecia uma facada no peito. Fui informado de alegações críveis contra James envolvendo estudantes do Riverside Community College. Após me reunir com representantes da faculdade e revisar cuidadosamente as informações que forneceram, Karen e eu acreditamos nos estudantes que se manifestaram. Não manteremos contato com James e encorajamos fortemente a família a priorizar a segurança e o bem-estar dos jovens envolvidos nesta situação. Eu li 4 vezes tentando fazer as palavras significarem outra coisa. Minha mãe respondeu primeiro, nós apoiamos vocês dois, isso é devastador, mas necessário. Meu pai concordou, algumas coisas são mais importantes do que a lealdade familiar, você é um herói por defender as vítimas. Minha prima Sofia perguntou, espera, alguém falou com o James. Meu tio Paul disse, isso é insano, vocês estão condenando ele sem ouvir o lado dele. Comecei a digitar uma resposta, apaguei, comecei de novo, apaguei. O que diabos eu deveria dizer, que eu não estava lá? Eu já tinha dito isso ao Brandon, ele não se importou o suficiente para olhar as provas antes de me declarar culpado para todos que conhecíamos. Tentei ligar para meu pai, caixa postal, tentei minha mãe, ela atendeu, mas soava como se estivesse lendo um roteiro. James, querido, nós discutimos isso extensivamente com o Brandon, ele nos mostrou as preocupações da faculdade e acreditamos que o curso de ação apropriado é dar um passo atrás e deixar a investigação prosseguir sem interferência familiar. Interferência familiar? Estou tentando mostrar provas de que eu nem sequer estava lá.
Querido, nós não somos investigadores, não somos qualificados para avaliar evidências. O que podemos fazer é apoiar o processo e garantir que as vítimas se sintam seguras para se manifestar. Vítimas de que? Eu estava em um canteiro de obras a 70 milhas de distância com 4 testemunhas e uma pilha de documentos de inspeção. Sua raiva agora é compreensível, mas não é produtiva. Nós chamamos, mas precisamos pensar nas implicações mais amplas. Implicações mais amplas de que? Destruir uma pessoa inocente. Porque é mais fácil do que checar fatos básicos. Ela suspirou como se eu estivesse sendo difícil. Vamos conversar quando você se acalmar. Ela desligou. Na noite de quinta-feira, Brandon tinha postado algo nas redes sociais. Meu tio Paul fez uma captura de tela e me enviou antes de minha mãe obrigá-lo a apagar meu número dos contatos da família. Um manifesto longo sobre acreditar nos sobreviventes mesmo quando isso custa relacionamentos, sobre como a verdadeira responsabilidade exige sacrifício, sobre escolher o que é certo em vez do que é fácil. 300 curtidas em 2 horas, comentários chamando ele de corajoso, chamando ele de verdadeiro aliado. Nenhuma única pessoa perguntou se ele tinha verificado um único fato. Na manhã de sexta-feira, a faculdade enviou a carta de demissão, com efeito imediato, linguagem corporativa sobre manter ambientes de aprendizagem seguros e tomar decisões difíceis no interesse do bem-estar dos estudantes. Eu tinha ensinado lá por 4 anos, ajudei a projetar todo o currículo de segurança elétrica, tinha uma taxa de aprovação dos alunos de 98%, nunca tive uma única reclamação, até que 2 jovens que nunca tinham estado na minha aula de repente se lembraram de que eu os havia molestado em um evento ao qual eu não compareci. Eles me demitiram em 3 parágrafos. Na terça-feira seguinte, meu proprietário enviou um aviso de despejo, 60 dias para desocupar. Aparentemente há uma cláusula de moralidade enterrada no contrato sobre conduta que prejudica a reputação da propriedade. Ser falsamente acusado de ser um predador aparentemente se enquadrava. Meus clientes comerciais começaram a cancelar contratos, a notícia se espalha rápido na indústria da construção e ninguém quer ser associado a esse tipo de responsabilidade. 3 trabalhos no valor de $180 mil em faturamento evaporaram em uma semana. Os empreiteiros gerais que costumavam me ligar pedindo orçamentos de repente passaram a ter conflitos de agenda. A distribuidora de materiais que me concedia prazo líquido de 30 dias havia 6 anos mudou para pagamento somente à vista. Meu contador enviou um e-mail educado sugerindo que reavaliássemos nossa relação profissional. Amigos pararam de responder, pessoas que eu conhecia desde o ensino médio me deixaram no visto. Minha academia cancelou misteriosamente minha matrícula. O cara que administrava a cafeteria perto do meu apartamento, onde eu comprava o mesmo sanduíche de café da manhã havia 3 anos, de repente não conseguia mais fazer contato visual quando eu entrava. Parei de ir, continuei enviando mensagens para o Brandon, tentei e-mail quando ele bloqueou todo o resto, enviei a ele a pasta completa de evidências com cada carimbo de data e hora, cada foto, cada documento provando que eu estava no local naquele fim de semana. Assunto apenas por favor olhe isso, entrega confirmada, nunca aberto. Ele tinha decidido que eu era culpado e as provas eram apenas ruído. Parei de me explicar no 12º dia, não porque tivesse aceitado a derrota, mas porque percebi algo sentado no meu apartamento vazio, cercado por caixas que eu não podia pagar para mudar. Ninguém que já tivesse escolhido um lado iria olhar para provas. Eles não queriam a verdade, queriam um vilão, e eu tinha sido perfeitamente escalado. Não voltei para a casa dos meus pais, aquela porta estava soldada. Coloquei minhas coisas em um depósito e fiquei no porão do meu amigo Mike em uma cama dobrável. Paguei em dinheiro e refiz o quadro elétrico dele que parecia ter sido instalado durante a administração Nixon. Passei o fim de semana organizando tudo, licenças, inspeções, registros de crachá com horários exatos, fotos de progresso, declarações das testemunhas da equipe. Tudo apontava para a mesma conclusão, eu não estava em Sacramento. Eu estava em um canteiro de obras a 70 milhas de distância, fazendo um trabalho que deixou um rastro documental completo. Na manhã de segunda-feira liguei para uma advogada, não de um grande escritório, eu não podia pagar isso, mas meu tio Paul conhecia alguém que lhe devia um favor. Uma advogada de direitos civis na casa dos 30 anos que trabalhava com título 9 e tinha reputação de devorar administradores universitários vivos. Ela já estava no segundo café quando cheguei ao restaurante. Me conte tudo, disse ela puxando um bloco de notas. Eu contei tudo, a acusação, a suspensão, o colapso da família, a cruzada do Brandon nas redes sociais, tudo. Ela passou 20 minutos analisando minhas provas e quando finalmente levantou o olhar, a expressão dela era predatória. Isso é a prova de balas. Você não estava lá, eu sei. Então por que diabos eles ainda estão levando isso adiante? Por que admitir que erraram significa admitir que atropelaram um homem inocente? A faculdade, os administradores, meu irmão, todos foram públicos rápido e alto. Voltar atrás agora faz eles parecerem incompetentes ou maliciosos. É mais fácil continuar insistindo que você é culpado e torcer para que você desapareça em silêncio. Ela assentiu devagar. Aqui está o que você precisa entender. Você tem fortes alegações de difamação, interferência ilícita e talvez violações do título 9. Seu irmão fez declarações falsas e prejudiciais específicas que lhe custaram renda e moradia.
A faculdade violou o devido processo básico. Isso vai ficar feio, vai levar tempo e vai custar a eles mais do que estão preparados para pagar. Eu não vou a lugar nenhum. Ótimo. Então este é o plano, não nos engajamos publicamente, preservamos as provas, protocolamos as reclamações necessárias e deixamos que eles continuem cavando o buraco cada vez mais fundo. Cada vez que seu irmão postar algo, fazemos captura de tela. Cada vez que a faculdade se recusar a olhar suas provas, documentamos. Quando isso for a julgamento, vamos enterrá-los na própria negligência deles. E o Brandon? E ele? Ele está por aí me chamando de predador, está orientando as famílias. Deixe ele. Cada postagem que ele faz, cada declaração que ajuda a redigir, cada vez que dobra a aposta sem checar fatos básicos, vira prova. Quanto mais certo ele age, pior ele fica. Quando provarmos que ele nunca verificou nada, ele estará construindo seu caso para você. Gostei dela imediatamente. Passamos a hora seguinte revisando os próximos passos. Antes de eu sair, ela me deu mais uma instrução. Envie cartas de preservação para a faculdade e para a doutora Ellen. Coloque-os em aviso de que são obrigados a preservar todos os documentos, e-mails e registros relacionados a este caso. Se eles destruírem provas depois dessa carta, isso se torna um problema completamente diferente para eles. Enviei as cartas de preservação naquela mesma tarde, depois protocolei reclamações junto ao Conselho Estadual de Acreditação e ao Departamento de Educação. Começamos a redigir ação por difamação contra o Brandon, nada dramático, nada público, apenas a máquina burocrática começando a se mover. Brandon continuou postando longos textos sobre acreditar nas vítimas, sobre o quão perigoso era quando famílias protegiam predadores, sobre escolher coragem moral em vez de obrigação familiar. Ele nem sequer era sutil, tudo se resumia a condenar primeiro e perguntar depois. Cada postagem era capturada, registrada e adicionada ao arquivo. Ele estava construindo meu caso, um parágrafo autoindulgente de cada vez, e nem sabia disso. A investigação policial começou após 3 meses, eles verificaram os registros da competição. Meu nome não estava neles. Eles verificaram a lista de acompanhantes, os registros de hospedagem e de transporte, nada. Depois verificaram o trabalho no hospital, encontraram minhas licenças, relatórios de inspeção, registros de crachá, encontraram 4 eletricistas que juraram sob juramento que eu estive no local o fim de semana inteiro. O detetive me ligou em novembro, ele soava cansado daquele jeito específico que policiais ficam quando percebem que desperdiçaram meses com bobagens. Concluímos nossa investigação. Quero que você saiba que não encontramos nenhuma evidência que o coloque em Sacramento naquele fim de semana. Seu álibi é sólido como uma rocha. Estamos encerrando isso sem apresentar acusações criminais. E quanto às acusações, houve uma longa pausa. Estamos revisando como essas alegações foram documentadas e quem esteve envolvido nesse processo. É tudo o que posso dizer. Ele desligou. Liguei para minha advogada. Ela não ficou surpresa. Perfeito, agora vamos atrás deles. Ela tinha estado ocupada enquanto eu permaneci em silêncio, entrou com pedidos de produção de provas, expediu intimações para a faculdade, para a doutora Ellen, para o Brandon. A faculdade resistiu, alegou privacidade estudantil, privilégio institucional, proteções de confidencialidade. Ela destruiu cada objeção como papel de seda. Mas primeiro veio o bloqueio, o RH começou a assumir, a equipe jurídica da faculdade enviou cartas padrão dizendo que não podiam comentar assuntos pessoais em andamento. Quando minha advogada solicitou os registros de crachá de segurança do hospital, alegaram que problemas técnicos tornavam os dados indisponíveis. A faculdade tentou fazer tudo desaparecer discretamente. O advogado deles entrou em contato em dezembro com uma oferta de acordo de $50.000, acordo mútuo de confidencialidade, nenhuma admissão de culpa. O e-mail tinha aquele cheiro corporativo desesperado de faça isso sumir antes que piore. Minha advogada me encaminhou com uma única palavra, risível. Ela respondeu com nossa própria oferta, reintegração completa, pedido público de desculpas, $300.000 e a demissão da doutora Ellen ou iríamos a julgamento e expor cada falha processual durante a produção de provas. Eles ficaram em silêncio por 3 semanas. Então um repórter do jornal local começou a fazer perguntas. Alguém tinha vazado as conclusões da polícia. O setor de relações públicas da faculdade começou a apagar incêndios, membros do conselho ficaram nervosos, doadores começaram a ligar. De repente aqueles registros de crachá do hospital supostamente indisponíveis apareceram com carimbos de tempo perfeitos. A pressão externa fez o que minhas provas não tinham conseguido, forçou eles a encarar a realidade. Os materiais de produção de provas começaram a chegar em janeiro. A produção de provas respondeu à única pergunta que importava, como meu nome foi ligado a isso em primeiro lugar. A doutora Ellen havia encaminhado a lista da viagem a Sacramento e era um modelo reciclado do ano anterior, meu nome ainda estava nela. Ela tratou aquela planilha como verdade absoluta e então orientou as meninas até que seus depoimentos combinassem com a lista. E-mails entre a doutora Ellen e Vincent discutindo gestão de narrativa e controle da história.
Mensagens de texto entre a doutora Ellen e os pais das alunas sobre ajudá-los a organizar as lembranças. Múltiplas versões dos depoimentos das estudantes mostrando edições e acréscimos significativos que claramente não vinham de adolescentes. As acusadoras não eram mentes criminosas maliciosas, eram crianças, Kayla, 17 anos, do programa de soldagem, e Madison, 16 anos, estudando fundamentos de climatização. Ambas tinham realmente participado da competição em Sacramento, ambas foram abordadas pela doutora Ellen depois, durante o que deveria ser uma sessão rotineira de feedback sobre o evento. Os depoimentos iniciais delas eram vagos, confusos, incertos, então a doutora Ellen se envolveu. Um e-mail da doutora Ellen para a mãe da Kayla se destacou. Eu sei que ela está tendo dificuldade em lembrar detalhes específicos, mas às vezes o trauma deixa as memórias nebulosas. Vamos tentar o exercício de linha do tempo que discutimos. Percorrer o fim de semana hora por hora pode ajudar as coisas a emergirem. Outro para o pai da Madison. Acho que agora temos consistência suficiente para seguir adiante com confiança. Os depoimentos estão bem alinhados. Só precisamos garantir que a família permaneça comprometida com o processo e não vacile sob pressão. Havia páginas e mais páginas disso, a doutora Ellen guiando, sugerindo, moldando cada detalhe até que as histórias se encaixassem perfeitamente. Mas o material mais condenatório veio do próprio rastro digital do Brandon. Ele estava tão convencido de que era o herói que documentou tudo. Uma mensagem para a mãe da Kayla dizia, eu sei que sua filha está tendo segundas dúvidas, mas recuar agora envia a mensagem de que se você pressionar vítimas por tempo suficiente elas vão ceder, precisamos mostrar firmeza aqui. Outra dizia, não deixem que eles se fixem em cronogramas e álibis, isso é apenas uma tática de distração que predadores usam, o que importa é o trauma, não a logística. Ele salvou tudo, cada conversa em que ajudou a refinar os depoimentos, cada momento em que priorizou sua cruzada em vez de verificar fatos básicos, cada vez que pressionou quando a dúvida começou a aparecer. Minha advogada marcou os depoimentos para fevereiro. Brandon foi o primeiro. O depoimento aconteceu em uma sala de conferências que cheirava a café velho e desespero. Brandon sentou-se à minha frente pela primeira vez em 8 meses. Ele parecia péssimo, olheiras profundas sob os olhos. O advogado dele era algum associado mal pago que ficava checando o relógio como se tivesse algo melhor para fazer. Minha advogada parecia um tubarão que acabará de sentir cheiro de sangue na água. Ela começou com perguntas suaves de contexto, a relação dele comigo, o trabalho dele e a atuação comunitária. Então ela mudou de marcha. Quando você soube pela primeira vez das alegações contra seu irmão? A faculdade entrou em contato comigo no final de abril, pediu que eu me reunisse com eles para discutir uma situação séria. E o que exatamente lhe disseram nessa reunião? Que 2 estudantes haviam relatado contato inadequado durante um fim de semana de competição. Eles forneceram detalhes específicos sobre o que supostamente teria ocorrido. Não, disseram que as leis de privacidade impediam o compartilhamento de detalhes sem consentimento dos pais. Eles lhe disseram qual competição. Skills USA regionais em Sacramento, de 12 a 14 de abril. E em algum momento durante ou após essa reunião você verificou se James realmente havia participado dessa competição. Pausa. Brandon olhou para o advogado assentiu levemente. Não. Você não conferiu os registros de presença, não verificou a lista de acompanhantes, não pediu à faculdade para confirmar se James sequer esteve presente. Não. Minha advogada deixou isso pairar por um momento. James entrou em contato com você depois que a acusação foi feita, correto? Sim. E o que ele lhe disse? Ele disse que não estava na competição, que tinha provas de que estava trabalhando em um serviço naquele fim de semana. E o que você fez com essa informação? Eu disse que não podia discutir isso com ele e encerrei a ligação. Você pediu para ver essa prova? Não. Ele lhe enviou documentação, não enviou. Licenças, relatórios de inspeção, declarações de testemunhas. Ele enviou e-mails. Eu não os abri. Por quê? A mandíbula de Brandon se contraiu. Porque eu já tinha tomado minha decisão com base nas informações que a faculdade forneceu. Olhar a defesa dele pareceu que comprometeria minha capacidade de apoiar as vítimas. Apoiar as vítimas, minha advogada repetiu friamente, mesmo que a suposta vítima não tivesse sido realmente vitimada pelo seu irmão. Eu acreditava que as alegações eram críveis. Mas você não as verificou. Silêncio. Minha advogada deixou aquilo suspenso. Os dedos da taquígrafa pararam. O advogado de Brandon se mexeu na cadeira. A sala inteira sentiu o peso daquela admissão se assentando como cimento. Você publicou várias vezes nas redes sociais sobre este caso, correto? Sim. Uma publicação pública declarando sua crença nas acusações e sua decisão de cortar contato com James. Sim. E você ajudou as famílias envolvidas a organizar seus depoimentos, não ajudou. Hesitação. Eu forneci apoio e orientação. Minha advogada deslizou uma captura de tela impressa pela mesa. Esta é uma mensagem sua para a mãe da Kayla.
Você escreveu, e cito, não deixem que eles se concentrem em cronogramas e álibis, isso é apenas uma tática de distração que predadores usam. Você se lembra de ter escrito isso? Brandon encarou o papel. Sim. Você tinha consciência de que cronogramas poderiam de fato importar-se, por exemplo, a pessoa acusada não estivesse presente no evento em questão. Eu, na época, acreditava. Na época você acreditava que verificar não era importante. Eu acreditava que proteger os estudantes era mais importante do que se prender a tecnicalidades. Tecnicalidades como se seu irmão realmente estava lá. O advogado dele objetou. Minha advogada retirou a pergunta e continuou. Você também enviou mensagens à mãe da Kayla encorajando-a a não deixar Kayla voltar atrás, mesmo depois de a estudante expressar incerteza sobre sua lembrança. Isso é correto. Eu estava tentando impedir que ela fosse pressionada ao silêncio. Ou você estava tentando impedir que ela dissesse a verdade quando essa verdade se tornou inconveniente para sua narrativa? Objeção, retirada. Vamos falar do seu depoimento ao conselho da faculdade. Você fez comentários públicos, correto? Sim. E nesses comentários você declarou que James era culpado e que a família deveria apoiar as acusadoras em vez dele. Eu declarei que acreditava nas estudantes e que a responsabilização era necessária. Responsabilização por algo que ele não fez. Eu não sabia disso na época. Você poderia saber, escolheu não verificar. Brandon não respondeu. Minha advogada se inclinou para a frente. Brandon, alguma vez lhe ocorreu que, ao declarar publicamente seu irmão culpado, ao ajudar famílias a elaborar depoimentos consistentes, ao encorajá-las a ignorar dúvidas e permanecer comprometidas, alguma vez lhe ocorreu que você poderia estar participando da destruição da vida de uma pessoa inocente? Não. Por quê? Porque trabalhei com vítimas por anos, vi com que frequência elas são silenciadas e descartadas, eu não queria fazer parte desse sistema. Então, em vez disso, você se tornou parte de um sistema que destrói pessoas inocentes sem verificar fatos básicos. Objeção. O depoimento continuou por mais 6 horas. Minha advogada conduziu Brandon por cada mensagem, cada postagem, cada declaração que ele ajudou a moldar, fez ele explicar cada decisão, cada suposição, cada momento em que escolheu certeza em vez de verificação. No final, ele parecia destruído. Minha advogada fez uma última pergunta. Brandon, se você pudesse voltar a abril, teria feito algo diferente. Longa pausa. As mãos de Brandon tremiam levemente. Eu teria verificado primeiro se ele estava lá. O depoimento terminou às 8 da noite. Brandon saiu sem me olhar uma única vez. O advogado dele puxou minha advogada de lado no corredor. Observei através do vidro enquanto conversavam, o advogado balançava a cabeça repetidamente, a expressão da minha advogada permaneceu neutra. Quando ela voltou, tinha aquele olhar que advogados têm quando sabem que já venceram. Ele vai fazer acordo, disse ela, ele tem que fazer, as próprias palavras dele o enterraram. A reunião do conselho da faculdade onde tudo desmoronou aconteceu numa terça-feira de março. Eles a agendaram como assunto de rotina, mas a informação sobre as conclusões da investigação vazou. A sala estava lotada, pais, professores, alguns repórteres, ativistas locais que vinham apoiando Brandon e alguns familiares que eu não via havia meses. Meu tio Paul estava lá, minha prima Sofia, alguns amigos que permaneceram ao meu lado. Eu tinha pedido que não viessem, mas Paul disse, vamos ver você ser inocentado, não vamos perder isso. Meus pais sentaram no fundo do salão, minha mãe com aquele sorriso tenso que ela usa quando as coisas não saem do jeito dela, meu pai parecia querer estar em qualquer outro lugar. Brandon estava ausente, provavelmente o advogado dele tinha dito para ele ficar longe. O presidente interino da faculdade, trazido do escritório do distrito depois que o escândalo estourou e Vincent renunciou, abriu com uma declaração preparada sobre transparência e responsabilidade institucional. A sala ficou em silêncio, então eles leram as conclusões. Após uma revisão extensa das alegações feitas contra James, incluindo exame de licenças de trabalho, relatórios de inspeção, registros de segurança e testemunhos, este conselho conclui que não há base factual conectando James ao suposto incidente. James não estava presente em Sacramento no fim de semana em questão, ele estava, de fato, em um canteiro de obras comerciais nesta cidade, realizando trabalho elétrico licenciado, com múltiplas testemunhas confirmando sua presença. Murmúrios se espalharam pela sala. Além disso, nossa investigação revelou falhas procedimentais significativas na forma como as acusações iniciais foram tratadas. Estudantes foram entrevistados sem protocolos adequados, depoimentos foram editados e refinados por funcionários da faculdade de maneiras que comprometem sua credibilidade, múltiplas decisões administrativas foram tomadas sem verificação de fatos básicos. O presidente interino parecia desconfortável. James entrou com ações civis contra esta instituição, contra a doutora Ellen e contra seu irmão Brandon por difamação e alegações relacionadas.
Embora não possamos comentar litígios em andamento, a faculdade deseja reconhecer que James foi demitido injustamente e que sua reputação profissional foi prejudicada por falhas institucionais de nossa parte. Alguém na plateia gritou algo, um repórter se levantou, o presidente bateu o martelo pedindo ordem. Estamos preparados para oferecer a James um acordo no valor de... Minha advogada se inclinou e sussurrou, não aceite, vamos a julgamento nas ações de difamação, faça um exemplo. Eu assenti. O caso de Brandon foi a julgamento em maio, tribunal civil, não criminal, dinheiro e reputações, não algemas. O advogado dele tentou de tudo, argumentou confiança de boa-fé na investigação da faculdade, alegou que as postagens dele eram opinião protegida, disse que ele estava tentando apoiar vítimas e não tinha dever legal de verificar fatos. Minha advogado destruiu. Ela guiou o júri por cada prova que Brandon havia ignorado, cada mensagem orientando famílias a ignorar dúvidas, cada declaração pública de culpa sem sequer verificar se eu estava na mesma cidade. Isso não é sobre acreditar em vítimas, ela disse na conclusão, é sobre o que acontece quando a crença vira uma arma. Brandon não apenas deixou de verificar fatos, ele ativamente os evitou porque eram inconvenientes. Ele ajudou a fabricar consistência em depoimentos que estavam desmoronando, pressionou famílias a ignorar as dúvidas de seus próprios filhos. Ele fez tudo isso publicamente, alto, com absoluta certeza, e fez isso a um homem que estava a 70 milhas de distância em um canteiro de obras comerciais quando o suposto crime teria ocorrido. O júri levou 3 horas, responsável em todas as acusações, $150 mil em indenizações por perda de renda, dano à reputação e sofrimento emocional. O rosto de Brandon ficou vazio quando leram o veredito. O advogado dele tentou dizer algo, ele apenas se levantou e saiu. A faculdade fez acordo na semana seguinte, $280 mil, pedido público de desculpas e acordo para reformar os procedimentos de investigação. O acordo exigiu que eles enviassem cartas formais de correção a cada pessoa no meio empresarial que havia sido notificada sobre as acusações, meu antigo proprietário, todos os fornecedores que haviam cancelado contratos, a lista de e-mails do departamento da faculdade, a associação local de empreiteiros, tudo em papel timbrado oficial, declarando que as alegações eram infundadas, que eu havia sido demitido injustamente e que a investigação deles confirmou que eu não estava presente no evento. Minha advogada chamou isso de remediação reputacional, eu chamei de vê-los engolir o próprio orgulho por escrito. Meu antigo proprietário me ligou 2 dias depois, pediu desculpas e se ofereceu para ser referência. 3 fornecedores que tinham me descartado entraram em contato sobre novos contratos. O chefe de departamento que havia supervisionado minha demissão teve que assinar pessoalmente cada carta. Eles também pagaram acordos às famílias cujos filhos haviam sido usados como figurantes na cruzada da doutora Ellen. Eu não odeio Kayla nem Madison, elas tinham 17 e 16 anos quando isso começou, eram apenas crianças que foram puxadas para algo que não entendiam por adultos que deveriam saber melhor. A doutora Ellen as manipulou, Brandon reforçou, os pais foram orientados a acreditar que consistência importava mais do que a verdade. As meninas estavam confusas, pressionadas e cercadas por figuras de autoridade dizendo a elas do que deveriam se lembrar. Eu culpo os adultos que as usaram. A doutora Ellen perdeu sua licença 4 meses depois. O Conselho Estadual concluiu que ela havia orientado estudantes, fabricado provas e violado cerca de 20 padrões profissionais. Ela tentou recorrer e não chegou a lugar nenhum. Eu não me mudei para outra cidade para recomeçar, de jeito nenhum. Reconstruí tudo aqui mesmo, onde todos pudessem ver. Usei o dinheiro do acordo para comprar meu próprio prédio, uma oficina de 4.000 pés quadrados com espaço de escritório e área para equipamentos, recontratei minha antiga equipe e voltei a disputar os trabalhos comerciais que haviam me abandonado. Acontece que um acordo de $250 mil e uma decisão judicial a seu favor são uma propaganda e tanto. Em 6 meses eu estava mais ocupado do que antes do pesadelo começar. Meus pais tentaram uma reconciliação em julho, apareceram na oficina sem avisar enquanto eu passava eletroduto em uma reforma de restaurante. Vi o carro do meu pai entrar no terreno e soube exatamente o que vinha. Meu pai começou dizendo que achava importante limpar o ar e conversar. Saiam da minha oficina. Minha mãe tentou a voz suave, aquela que ela usa quando quer algo, mas precisa fingir que está sendo razoável. James, querido, nós só tentamos fazer o que achávamos certo na época, não tínhamos todas as informações. Vocês tinham as informações, eu enviei para vocês, vocês escolheram não olhar porque Brandon disse para não olharem. Isso não é justo, meu pai disse, estávamos em uma situação impossível, a família estava dividida, as emoções estavam exaltadas. As emoções estavam exaltadas porque vocês deixaram Brandon me declarar culpado sem verificar um único fato. Vocês apoiaram o jogo dele porque ele sempre foi o filho dourado, e eu sempre fui a decepção que trabalha com as mãos em vez de empurrar papel em algum escritório corporativo. Os olhos da minha mãe se encheram de lágrimas. Nós nunca dissemos isso. Não precisaram dizer, vocês mostraram quando importava. Voltei ao trabalho. Eles ficaram ali por mais 1 minuto e depois foram embora. Não ouvi mais nada deles desde então.
A fratura familiar nunca cicatrizou. O tio Paul e a prima Sofia mantiveram contato, todo o resto ou escolheu o lado do Brandon ou simplesmente ficou em silêncio, tudo bem para mim. Sangue não significa nada quando as pessoas que o compartilham te jogam debaixo do ônibus na primeira oportunidade. Brandon tentou reconstruir a carreira de ativismo, mas a decisão judicial o seguiu para todo lugar. Foi demitido do trabalho na organização sem fins lucrativos 3 meses após o veredito. A última notícia que tive é que ele estava trabalhando em alguma seguradora, fazendo trabalho braçal por $45.000 por ano. A esposa dele, Karen, o deixou em setembro, ficou com a casa, o carro e a dignidade que ainda restava. Eu não comemorei, não me senti bem vendo ele desmoronar, mas também não me senti mal. A verdadeira satisfação veio de ver todos que tinham tanta certeza, tanta retidão, tão convencidos de que estavam do lado certo da história, tendo que engolir as próprias palavras, sabendo que nunca admitiriam que estavam errados. Foi um sábado frio de outubro, quase 18 meses depois da acusação, quando Brandon finalmente apareceu. Eu estava fechando a oficina por volta das 6 da noite quando a caminhonete dele entrou no terreno. Reconheci na hora, a mesma Ford surrada que ele dirigia desde a faculdade. Ele ficou sentado na cabine por uns bons 5 minutos antes de sair. Continuei carregando ferramentas na minha van de serviço como se não tivesse notado. Ele se aproximou devagar e parou a cerca de 3 metros. James. Terminei de guardar a maleta da furadeira antes de olhar para cima. O que você quer? Ele parecia pior pessoalmente do que eu imaginava, mais magro, mais velho, desgastado de um jeito que não tinha nada a ver com idade. Eu queria falar sobre. Sobre o que? Sobre tudo, sobre o que aconteceu, sobre. Ele parou. Eu errei, eu sei disso agora. Fechei a porta da van e me encostei nela. Você dirigiu 1 hora para me dizer que errou, essa é a sua grande revelação. Estou tentando pedir desculpas. Você está tentando se sentir melhor, há uma diferença. A mandíbula dele se contraiu. Eu estava errado sobre tudo, eu deveria ter te ouvido, deveria ter olhado suas provas, deveria ter verificado se você realmente estava lá antes de me declarar um predador para toda a família. Sim. Deveria ter verificado um único fato antes de orientar famílias a ignorarem as dúvidas dos próprios filhos. Sim. Deveria ter considerado por um segundo sequer que talvez a sua cruzada fosse mais importante para você do que a verdade. Ele não respondeu a essa. Me afastei da van. Você não apenas errou, Brandon, você fez uma escolha. Você escolheu acreditar que eu era culpado porque isso te fazia sentir bem, porque te permitia ser o herói, porque verificar fatos dava trabalho e a fé na própria retidão era fácil. Eu estava tentando ajudar. Você estava tentando se sentir importante. E quando as provas não se encaixavam na sua narrativa, você simplesmente as ignorou. Eu achei que estava fazendo a coisa certa. Não, você achou que era a pessoa certa, há uma diferença. Você passou a vida inteira precisando ser melhor do que eu, mais inteligente, mais bem-sucedido, mais importante. Quando aquelas estudantes fizeram a acusação, você viu sua chance. Finalmente tinha uma prova de que você era o irmão bom e eu era o fracasso que você sempre acreditou que eu fosse. As mãos dele tremiam. Isso não é. Você não verificou se eu estava lá porque, no fundo, você não queria. Você queria que eu fosse culpado. Isso se encaixava na história que você vinha contando a si mesmo desde que éramos crianças. O silêncio se estendeu entre nós como arame farpado. Eu perdi tudo, ele disse por fim, meu trabalho, meu casamento, minha reputação. Eu sei que isso não conserta o que eu te fiz, mas... mais nada. Você não perdeu essas coisas por minha causa, você as perdeu por causa do que você fez, porque priorizou sua cruzada em vez de fatos básicos, e quando a verdade veio à tona, todo mundo pôde ver exatamente quem você era. Estou tentando consertar isso. Você não pode. Algumas coisas não se consertam com um pedido de desculpas 18 meses atrasado. Você destruiu minha vida porque era conveniente para você. Você deixou a mamãe e o papai acharem que eu era um predador porque isso te fazia parecer melhor por comparação. Você ajudou a orientar famílias a ignorarem provas porque não conseguia lidar com a possibilidade de estar errado. Passei por ele em direção à minha caminhonete. James, espera. Parei, mas não me virei. Você quer perdão, quer encerramento, quer que eu diga que está tudo bem e que podemos reconstruir nosso relacionamento. Eu quero tentar. Então tente isso, viva com o que você fez. Viva com o fato de que destruiu seu irmão por acusações que nunca verificou. Viva com o conhecimento de que, quando mais importava, você escolheu seu ego em vez da verdade. Viva sabendo que cada pessoa que te elogiou por ser corajoso estava te elogiando por ter certeza de algo que você nunca se deu ao trabalho de checar. Não me ligue de novo, não apareça na minha oficina, não mande cartas, nem e-mails, nem mensagens por meio de familiares. Acabou. Entrei na caminhonete e liguei o motor.
Pelo para-brisa, eu podia vê-lo parado no estacionamento, ombros caídos, parecendo menor do que eu jamais tinha visto, as mãos nos bolsos, a cabeça baixa. Ele parecia um homem que finalmente tinha entendido o que havia feito e percebido que não havia como consertar. Fui embora e não olhei para trás. Se você gostou deste vídeo, por favor clique em inscrever-se, isso ajuda muito o canal e nos permite trazer mais e melhores histórias. Obrigado. Minha família me abandonou em um posto de gasolina no deserto, a 1.200 milhas de casa, depois foi embora rindo. Eu caminhei até um abrigo, aprendi a soldar e me casei sem eles. 7 anos depois, eles apareceram implorando por dinheiro, então eu lhes entreguei um único cheque e fechei a porta. Ei, Reddit, minha família achou que me abandonar no deserto seria uma piada engraçada. Soiler, eu não achei graça. Eu construí uma vida inteira nova sem eles, mas é claro que eles acabaram rastejando de volta. Antes de chegar a essa parte, deixe-me começar do começo. Meu nome é Theo, eu tinha 23 anos quando minha família decidiu descobrir se eu conseguiria sobreviver sendo abandonado no meio do nada. Estávamos dirigindo por Nevada a caminho do casamento do meu primo em Reno, 3 dias presos em um Tahoe com meu pai Warren, que passou minha vida inteira se certificando de que eu soubesse exatamente o quanto eu era uma decepção, meu irmão Caleb, que descobriu cedo que ficar do lado de Warren era mais fácil do que ter coragem, e minha mãe Rita, que aperfeiçoou a arte de observar tudo acontecer enquanto fingia que não falava inglês. A viagem foi ideia de Warren. Ele tinha um negócio de conserto de eletrodomésticos na nossa cidade natal, uma daquelas operações de cidade pequena que de alguma forma se mantém à tona por uma combinação de ser a única opção disponível e da disposição de Warren em cobrar menos do que todo mundo. Os negócios iam bem o suficiente para que ele pudesse nos arrastar até Nevada para o que ele chamava de união familiar. O que ele queria dizer eram 3 dias dele e de Caleb se revezando para me humilhar enquanto minha mãe olhava pela janela. Eu trabalhava para Warren desde que abandonei o ensino médio aos 17 anos para ajudá-lo em tempo integral. Ele me convenceu de que era escolha inteligente. Por que perder tempo com educação quando eu podia aprender um ofício de verdade, conserto de eletrodomésticos, instalação de vac, qualquer coisa que rendesse dinheiro? Ele me pagava $9 por hora por fora, enquanto cobrava dos clientes 90 pelo meu trabalho. Eu morava no porão deles porque meus salários cobriam exatamente nada. Depois que o Warren começou a me cobrar aluguel quando fiz 18 anos, 300 por mês para dormir em um futon ao lado do aquecedor de água, em um quarto que alagava toda vez que chovia forte, com mofo preto e o cheiro constante de óleo de aquecimento. Os 2 primeiros dias da viagem foram o padrão da disfunção familiar, Warren criticando minha direção quando era minha vez ao volante, Caleb fazendo piadas sobre eu ser solteiro enquanto ele estava noivo de alguma garota que tinha conhecido em um bar 3 meses antes. Rita ocasionalmente me defendendo com aquela voz fraca que não mudava nada e de alguma forma tornava tudo pior. Eles vinham fazendo piadas sobre me abandonar desde que saímos. Será que o Theo conseguiria pegar carona para casa daqui? Aposto que ele choraria se o deixássemos em um ponto de parada. Cada vez eles riam, cada vez eu forçava um sorriso, porque demonstrar qualquer reação só faria eles apertarem ainda mais. Naquela manhã, já estávamos na estrada havia 6 horas, em algum lugar entre Tonopah e Reno, no meio do nada, apenas estrada, deserto e um calor que fazia o ar tremular. O ar-condicionado do Tahoe estava lutando para funcionar, Warren tinha se recusado a mandar consertar antes da viagem porque funciona bem, não funcionava bem. Warren entrou em um posto de gasolina caindo aos pedaços que parecia ter sido abandonado em 1987, o tipo de lugar com uma única bomba que só aceita dinheiro e um prédio com janelas tão sujas que não dava para ver dentro. A placa dizia gasolina comida banheiro em letras que provavelmente já tinham sido brancas um dia. Parada rápida, 10 minutos, anunciou Warren. Eu precisava me esticar de qualquer forma, minhas costas estavam me matando de ficar espremido na terceira fileira, com 1,85 m enfiado em um espaço feito para compras. Eu saí do carro, as articulações estalando, o calor me atingiu, devia estar fazendo 110 graus. Fui em direção ao banheiro, não levei meu celular porque ele estava conectado ao carregador do carro com 12% de bateria. Não levei minha carteira porque eu tinha exatamente $43 nela e o que eu iria comprar em um posto de gasolina no meio do nada. Minhas chaves estavam no bolso. Porém, hábito adquirido depois de anos de Warren jogar fora minhas coisas quando elas o irritavam. O banheiro era nojento, pichações em todas as superfícies, um vaso sanitário que não era limpo desde os anos 90, uma pia com uma única temperatura, escaldante. Levei talvez 8 minutos no total, lavei as mãos com aquele sabonete rosa industrial que tira a pele, sequei nas minhas calças porque o dispensador de papel toalha estava vazio. Quando saí, a vaga de estacionamento estava vazia. Dei a volta no prédio uma vez, o único outro veículo era um caminhão do outro lado, o motorista dormindo. Nosso Tahoe tinha desaparecido. Fiquei ali esperando que eles dessem a volta e voltassem, mas 20 minutos se passaram, depois 30, o caminhoneiro acordou, se espreguiçou e foi embora, ainda nada do Tahoe. Eles realmente fizeram isso.
Eu tinha ouvido variações dessa ameaça a vida inteira. Talvez devêssemos simplesmente deixar você em algum lugar e ver se você consegue se virar. Aposto que você não duraria nem uma semana sozinho. Acontece que eles estavam falando sério. Fiquei ali no calor de Nevada, vestindo uma camiseta do Pantera que eu tinha desde o ensino médio, jeans e botas de trabalho que estavam se desfazendo, sem celular, sem carteira. O velho que cuidava do caixa deixou eu usar o telefone dele. Eu poderia ter ligado para eles, poderia ter implorado para o Warren voltar, em vez disso liguei para a assistência telefônica, consegui o número de um abrigo em Reno, disse ao homem que atendeu que eu precisava de ajuda. Ele perguntou se eu estava em perigo, eu disse que tinha sido abandonado pela minha família e não tinha como ir a lugar nenhum. Ele me disse para aguentar firme, que enviariam alguém. 2 horas depois eu estava em Reno. O abrigo era um prédio comercial adaptado que cheirava a produto de limpeza industrial e derrota, mas tinha camas, e o diretor, um cara chamado Vincent, que parecia ter visto todas as formas de crueldade humana, disse que eu poderia ficar o tempo que precisasse. Naquela noite, deitado em uma maca em um quarto com outros 7 homens, tomei uma decisão, eu não iria voltar, não para aquele porão, não para aquele trabalho, não para aquelas pessoas. A primeira semana foi modo sobrevivência. O abrigo tinha regras, levantar às 6 da manhã, tarefas obrigatórias atribuídas aleatoriamente, às vezes cozinha, às vezes limpeza dos banheiros, às vezes separar doações. Procurar emprego não era opcional, você tinha que provar que estava tentando ou estava fora. Luzes apagadas às 10 da noite sem exceções, eles literalmente desligavam os disjuntores. Os outros caras eram uma mistura de recém-desabrigados, recém-sóbrios e recém-libertados. Tínhamos um ex-contador que tinha se viciado em analgésicos depois de uma cirurgia nas costas, um cara chamado Jerome que tinha sido empreiteiro antes de a esposa esvaziar a conta bancária deles e desaparecer com os filhos, Phil, que tinha acabado de cumprir 7 anos por roubo à mão armada e estava tentando entender como existir em um mundo onde tudo exigia um documento de identidade que ele não tinha e uma verificação de antecedentes que ele não conseguia passar. Ninguém fazia perguntas demais, o que eu agradecia. A maioria dos caras ficava na sua, alguns tinham problemas de saúde mental que os faziam falar com as paredes ou andar de um lado para o outro a noite inteira, alguns tinham reabilitação ordenada pelo tribunal como parte da permanência no abrigo. Todos nós existíamos nesse espaço estranho e temporário, tentando descobrir como sair dali sem afundar ainda mais. Vincent, o coordenador do abrigo, era um ex-fuzileiro naval que tinha visto coisas sobre as quais não falava. Ele tinha uma tatuagem no antebraço que dizia sempre FI e outra que parecia coordenadas e datas de uma missão. Tinha um porte físico como se ainda fizesse treino físico todas as manhãs e um jeito de olhar para você que deixava claro que ele enxergava através de qualquer conversa fiada que você tentasse inventar. Ele me ajudou a iniciar o processo para conseguir documentos de reposição, certidão de nascimento no registro civil, custo de $75, que eu não tinha. Ele adiantou o dinheiro sem fazer alarde, disse que eu poderia pagar quando desse. Vincent também me ajudou a conseguir um telefone pré-pago com meu primeiro pagamento, um celular simples de flip, 35 por mês. Mantive meu número antigo ativo durante a primeira semana caso alguma ligação legítima chegasse. Não chegou nenhuma. Apenas família. No terceiro dia encontrei uma oficina de fabricação chamada Ironclad Custom, a cerca de 2 milhas do abrigo. Fui andando sob um calor de 105 graus porque a passagem de ônibus custava $2,50 que eu não tinha. Levei 40 minutos, cheguei encharcado de suor. O dono era um sujeito mais velho chamado Hector, construído como uma geladeira, com uma barba que poderia ter abrigado uma família inteira de pássaros. A oficina era um galpão de metal na área industrial da cidade, cercado por outras oficinas de fabricação, funilarias e negócios que lidavam com coisas que provavelmente eram legais. O lugar era especializado em trabalhos personalizados em metal, corrimãos, portões, modificações em veículos, peças decorativas. Havia uma sala de exposição na frente com exemplos do trabalho deles, portões de ferro forjado com padrões intrincados, para-choques personalizados, esculturas artísticas. Nos fundos era tudo trabalho, estações de solda, equipamentos de corte de metal, áreas de lixamento, prateleiras de matéria-prima. Perguntei se precisavam de ajuda. Ele perguntou o que eu sabia fazer. Eu disse que tinha trabalhado com conserto de eletrodomésticos, sabia lidar com ferramentas, aprendia rápido, não tinha medo de trabalho pesado nem de me sujar. Ele me olhou por 30 segundos, avaliando o suor, o desespero, o fato de eu ter ido andando até ali naquele calor, então disse, você já soldou alguma vez? Não, mas posso aprender. Você está contratado, salário mínimo, pagamento em dinheiro todo dia até provar que não é inútil. Estragar meu equipamento, está fora. Roubar, está fora. Aparecer drogado ou bêbado, está fora. 8 às 5, de segunda a sexta, pode começar amanhã. Assim mesmo, sem formulários, sem referências, sem verificação de antecedentes, apenas um aperto de mão e uma chance. Descobri mais tarde que Hector já tinha sido sem-teto uma vez, lá nos anos 80, entendia como era quando alguém estava tentando desesperadamente sair de um buraco.
O trabalho era brutal. Minhas mãos rachavam e sangravam por causa do sabonete industrial. Eu voltava para o abrigo cheirando a graxa e metal queimado. A mangueira de limpeza tinha pressão suficiente para arrancar tinta. No primeiro dia, acabei borrifando meu próprio rosto tentando entender os controles. Hector apenas passou por mim, disse você vai aprender, e continuou andando. Na segunda semana, ele começou a me deixar praticar solda em sucata depois do expediente. A primeira vez que abri um arco, a luz forte atravessou o capacete e passei o dia seguinte inteiro vendo manchas. Você tem mãos firmes, disse Hector uma noite, você pensa demais, deixe o corpo fazer o trabalho. Eu não fui bom na solda por meses, mas Hector foi paciente de um jeito que eu nunca tinha experimentado. Ele me corrigia sem me fazer sentir um idiota, um conceito revolucionário. Eu trabalhava 6 dias por semana, às vezes 7. Comecei ganhando $8,50 por hora, levava para casa cerca de 250 por semana depois dos impostos. Meu telefone tocou no 9º dia, número desconhecido. Atendi porque fui idiota. A voz de Rita estava aguda e em pânico, onde eu estava. Eles tinham procurado em todos os lugares. Tinham voltado ao posto de gasolina e eu não estava lá. Eles tinham ficado tão preocupados, eu tinha sido sequestrado, eu estava machucado. Eu conseguia ouvir o Warren ao fundo dizendo para ela parar de ser dramática e ir logo para Reno, o casamento era em 2 dias. Eu conseguia ouvir Caleb rindo, rindo de verdade, aquele som distinto de alguém sentindo prazer genuíno na miséria de outra pessoa. Rita continuava falando, uma metralhadora de perguntas, tinha sido só uma brincadeira, eles só tinham descido a estrada para me assustar, voltaram depois de 20 minutos e eu tinha desaparecido. Por que eu não esperei? Por que não liguei? Por que estava tornando tudo tão difícil? Vocês queriam saber se eu conseguia me virar, eu disse, então parem de ligar e descubram. Desliguei e bloqueei o número. Quando ela ligou de outro número 10 minutos depois, bloqueei esse também. Eles ligaram mais 17 vezes naquele dia, de vários números diferentes. Bloqueei todos eles. No dia seguinte fui a uma loja da T-Mobile e consegui um número completamente novo, taxa de ativação de $45 que eu mal podia pagar. Dei o número novo apenas para Vincent e Hector. As mensagens se acumularam na antiga caixa postal, antes de abandoná-la de vez eu ouvi uma única vez. Warren gritando que eu estava sendo infantil, Rita chorando sobre família, Caleb dizendo que eu estava exagerando por causa de uma piada. Cada mensagem mais desesperada, depois mais raivosa, depois ameaçadora. Apaguei a conta e segui em frente. No segundo mês saí do abrigo e encontrei um quarto em uma casa com mais 4 caras, todos trabalhando em bicos aleatórios. 200 por semana por um quarto do tamanho de um armário, banheiro compartilhado e direito a usar a cozinha. A casa ficava em uma parte complicada da cidade, onde se ouviam sirenes todas as noites e as pessoas vendiam coisas nas garagens que definitivamente não eram legais. A polícia apareceu uma vez procurando alguém que tinha morado lá 6 meses antes, todos nós apenas demos de ombros. Mas era um quarto com uma porta que trancava. Comprei um cadeado na Home Depot por $12 e passei a usá-lo religiosamente. Meu quarto tinha um colchão de solteiro no chão, uma luminária da Goodwill e uma caixa de leite como criado mudo. As paredes tinham aquela textura dos anos 70 que parece que alguém jogou o queijo cottage nelas e chamou de decoração. O inquilino anterior tinha deixado buracos na parede de posteres ou algo assim. Nem me preocupei em consertar, a casa não era minha. Os colegas de casa eram tranquilos na maior parte do tempo, não roubavam minha comida, não me incomodavam, cada um ficava na sua. Um deles, Jordan, trabalhava à noite em um depósito e às vezes a gente se cruzava às 6 da manhã, quando eu estava saindo e ele estava chegando. Ele me ensinou quais ônibus iam para onde, quais lojas tinham os melhores preços, quais bairros evitar depois de escurecer, quais casas de penhor pagavam um valor justo se você precisasse vender algo rápido. Conhecimento de rua que você não encontra no Google. O trabalho estava melhorando. Hector me passou para a fabricação de verdade depois de 3 meses, quando viu que eu não ia desistir nem estragar o equipamento dele. Começou a me ensinar solda TIG, que exige habilidade de verdade, mão firme e coordenação. Você alimenta o arame com uma mão, controla a tocha com a outra e usa um pedal no pé para controlar o calor. Eu praticava obsessivamente, ficava até mais tarde depois do trabalho treinando em sucata até meus braços doerem, passava os intervalos assistindo a vídeos no YouTube sobre técnicas de soldagem. Hector percebeu. Você está ficando melhor, ele disse um dia, inspecionando uma solda de treino que eu tinha feito. Isso aqui está quase aceitável. Talvez em mais um ano você fique decente. Vindo de Hector, aquilo foi praticamente uma ovação de pé. Ele aumentou meu salário para 12 por hora. Eu levava para casa cerca de 380 por semana depois dos impostos. Depois de aluguel, comida, passagem de ônibus e conta do telefone, sobravam talvez $50. Eu guardava 40 toda semana dentro de uma meia embaixo do colchão, porque não confiava em bancos.
Eu acompanhava Warren pela internet usando contas falsas no Facebook que eu criava e apagava. O negócio de eletrodomésticos estava indo bem. Caleb tinha assumido a maioria dos atendimentos. Warren postava o tempo todo sobre construir algo para deixar como legado. Rita compartilhava versículos da Bíblia e fotos de pôr do sol. Nenhum deles mencionava mais ter 2 filhos. Olhando os perfis, você acharia que eles tinham apenas um. Todas as fotos antigas comigo tinham sumido, férias em família, manhãs de Natal, festas de aniversário, tudo apagado ou cortado. Depois de 6 meses comprei uma caminhonete velha, $2.000 por uma Ranger de 97 com 190 mil milhas e mais ferrugem do que tinta, mas que funcionava. Nada mais de ônibus, nada mais de esperar no calor. Hector me ensinou a fazer reparos básicos em veículos na oficina depois do expediente, trocar óleo, substituir pastilhas de freio, consertar pequenos problemas elétricos. Ferramentas são ferramentas, ele dizia, me observando lutar com uma chave inglesa. Metal é metal, mesmos princípios, aplicação diferente. Você pode consertar qualquer coisa se entender como ela funciona. Comecei a fazer aulas noturnas em uma faculdade comunitária, programa de certificação em soldagem. As aulas eram em uma escola técnica do outro lado da cidade, um prédio de concreto quadrado que parecia ter sido construído na Guerra Fria. As aulas aconteciam em uma oficina enorme com 20 estações de solda e um instrutor chamado Gary, que tinha trabalhado em oleodutos por 30 anos e tinha as cicatrizes para provar. Eu trabalhava das 8 às 5, pegava comida, dirigia para a aula das 6 às 9, chegava em casa por volta das 10, apagava e repetia. Nos fins de semana eu trabalhava na Ironclad sempre que Hector tinha pedidos grandes. O ritmo era insano. Perdi peso que não tinha para perder, vivia de burritos de posto de gasolina e bebidas energéticas, dormia talvez 5 horas por noite, mas eu estava construindo algo, um conjunto de habilidades, uma certificação, a prova de que eu não era a pessoa inútil que Warren passou 23 anos me dizendo que eu era. Com um ano, consegui minha certificação em soldagem. Hector me deu um aumento para 15 por hora e me tornou o principal fabricante. Já tínhamos mais 3 caras trabalhando lá, e eu estava treinando eles. Eu, o cara que um ano antes não conseguia pagar o aluguel, estava ensinando outras pessoas a soldar. Foi então que conheci Paige. Ela entrou na oficina perguntando sobre um trabalho de escapamento personalizado para a moto dela. Hector não estava, então eu cuidei disso. Ela tinha um jeito de falar em que não desperdiçava palavras, me dizia exatamente o que queria, por que queria e qual era o orçamento. Eu dei um orçamento, ela disse faça acontecer. O trabalho no escapamento levou 2 semanas, curvas personalizadas, um perfil de som específico que ela queria. Eu soldei cada junta pessoalmente, lixei tudo até ficar liso, pode até parecer de fábrica. Quando ela veio buscar a moto, deu 2 voltas em torno dela, checando cada ângulo, depois olhou para mim e disse, isso está perfeito. Você quer ir comer alguma coisa? Eu estava coberto de poeira de metal e cheirando a metal queimado, mas disse que sim. Fomos a um restaurante tailandês pequeno e escondido que ela conhecia. Ela estava cursando enfermagem, trabalhava em turnos noturnos no hospital para pagar os estudos e tinha exatamente 0 paciência para a falta de noção de qualquer pessoa, o que eu achei revigorante. Depois de uma vida inteira andando em ovos em torno de Warren, aquilo foi um alívio. Ela perguntou o que eu fazia por diversão, eu disse que basicamente só trabalhava, ela falou que isso era triste e me arrastou para uma academia de escalada no fim de semana seguinte. Eu era péssimo nisso, ela achou hilário. Começamos a sair mais. Ela passava na oficina depois dos plantões, levava café, ficava me observando trabalhar. Hector gostou dela imediatamente, disse que qualquer pessoa que andasse de moto e conseguisse levantar mais peso do que ele estava aprovada no livro dele. Em menos de um mês estávamos namorando, em menos de 6 morando juntos. 3 anos depois de ter sido abandonada em Nevada, eu tinha construído algo que parecia uma vida de verdade. Paige terminou a faculdade de enfermagem e foi contratada por um grande hospital. Eu ganhava 22 por hora na Ironclad e fazia trabalhos extras nos fins de semana. Mudamos-nos para um apartamento de um quarto decente. Hector começou a confiar em mim também na parte administrativa do negócio. Eu cuidava dos orçamentos, encomendava materiais, gerenciava cronogramas. Ele já estava na casa dos 60 e diminuindo o ritmo. Um dia ele me chamou ao escritório e apresentou uma proposta. Queria me vender o negócio, uma compra gradual ao longo de 5 anos. Ele ficaria em meio período ajudando nos projetos maiores, mas eu cuidaria do dia a dia. O preço era justo, 120 mil ao longo de 5 anos, com pagamentos estruturados com base na renda da empresa. Eu não tinha esse tipo de dinheiro. Tinha cerca de 8 mil guardados na MEI e mais 3 mil na conta corrente, mas Hector disse que daríamos um jeito. Ele tinha me visto trabalhar por 3 anos. Eu disse que sim. Estruturamos para que eu pagasse 2 mil por mês mais uma porcentagem dos lucros. O primeiro ano foi brutal. Cada centavo voltava para o negócio ou ia para Hector.
Paige e eu vivíamos de miojo e do salário dela como enfermeira. Mas o negócio cresceu. A notícia se espalhou de que fazíamos trabalho de qualidade e rápido. Contratamos mais 2 soldadores. No segundo ano de pagamentos, éramos lucrativos o suficiente para que eu pudesse me pagar um salário de verdade. No terceiro ano, eu já tinha pago 40 mil dos 120. Estávamos adiantado no cronograma. O negócio de eletrodomésticos de Warren faliu por volta dessa época. Descobri pelas minhas contas falsas no Facebook. Ele tentava competir com as grandes redes e estava perdendo. Postava desabafos cada vez mais amargos, depois anúncios de liquidação de encerramento, depois nada, silêncio total por 6 meses. Então a conta de Rita começou a postar coisas vagas sobre provações e fé. Warren tinha problemas de saúde. Eles tinham se mudado, a situação estava apertada. As redes sociais de Caleb eram um cemitério de postagens apagadas e mudanças de emprego. Vi ele trabalhando em uma loja de autopeças, depois nada. Eu não senti nada ao vê-los afundar. Paige conhecia o básico da minha história. Eu contei sobre o abandono, sobre cortar contato. Ela nunca pressionou por detalhes, nunca sugeriu que eu me reconectasse. 5 anos depois de ter sido abandonado, nós nos casamos. Cerimônia pequena em um parque, Hector foi meu padrinho. A família de Paige me adotou imediatamente. O pai dela, rico, me ensinou a defumar brisket. A mãe dela, linda, me entupia de comida cubana. No 6º ano compramos uma casa, nada luxuosa, mas tinha garagem e quintal. O negócio ia tão bem que eu quitei Hector antes do previsto, finalizei a compra antecipadamente. Paige engravidou naquele outono. Estávamos empolgados, apavorados, tudo ao mesmo tempo. Troquei a velha Ranger por uma caminhonete mais nova. As coisas estavam estáveis. Nossa filha Maia nasceu naquele inverno, saudável, barulhenta, perfeita. Então minha avó morreu. Fiquei sabendo pelo Facebook. Rita postou uma homenagem enorme. A vovó Joyce tinha sido a única pessoa decente daquela família. Costumava me dar dinheiro escondido quando Warren não estava olhando. Pensei em ir ao funeral, mas estaria entrando em uma sala cheia de pessoas que decidiram que eu não existia. Paige disse que iria comigo se eu quisesse, mas eu via que ela esperava que eu não fosse. Ela tinha um recém-nascido e não precisava daquele estresse. Enviei flores em vez disso, entregues na funerária, assinei o cartão como Theo. A resposta foi imediata. Pedidos de amizade de contas que eu não reconhecia, mensagens de números que eu nunca tinha visto, é você mesmo, onde você esteve. Ignorei tudo, mudei minhas configurações de privacidade, tranquei tudo. Naquela noite tive um ataque de pânico pela primeira vez em anos. A ideia deles me encontrarem, aparecerem na oficina. Paige me encontrou na garagem às 2 da manhã, sentado no concreto tentando respirar. Ela não fez perguntas, apenas ficou comigo até eu conseguir respirar de novo. Depois disse, eles não podem tocar no que você construiu a menos que você permita. 7 anos depois de ter sido abandonado, a vida estava sólida. A oficina ia bem, totalmente minha agora. Paige trabalhava 3 turnos de 12 horas por semana para poder ficar mais tempo em casa com Maia. Tínhamos nos mudado para uma casa maior. Maia tinha acabado de completar 1 ano, estava andando e começando a balbuciar. Eu tinha parado de checar as redes sociais de Warren de forma obsessiva, talvez uma vez a cada alguns meses. Da última vez que vi, eles tinham se mudado para um parque de trailers. Warren trabalhava em uma loja de ferragens, não era dono, era funcionário. Caleb pulava de emprego em emprego. Rita postava pedidos de oração e links de vaquinha online. Eles estavam afundando lentamente, e eu estava construindo algo que iria durar. Então alguém postou uma foto do meu trabalho em um fórum de soldagem. Um de nossos clientes tinha compartilhado imagens de um portão personalizado que fizemos, uma peça linda, com arabescos e detalhes martelados. Levou 3 semanas para ficar pronta. Eles postaram em um fórum nacional de metalurgia perguntando quem tinha feito aquilo. Alguém marcou a Ironclad Custom. A discussão se espalhou e foi compartilhada. Alguém deve ter tirado uma captura de tela e enviado para a Rita no Facebook, porque 3 dias depois Warren entrou na minha oficina. Eu estava no meio da soldagem de um corrimão de escada quando Marcos, um dos caras, voltou e disse que havia uma família perguntando por mim. Tirei o capacete e fui em direção ao escritório. Warren parecia ter envelhecido 20 anos. O cabelo completamente grisalho, a barriga pendendo sobre o cinto. Rita tinha aquele ar abatido de alguém que passou por anos difíceis. E Caleb parecia exatamente como Warren aos 40 anos, o mesmo sorriso de desprezo. Havia uma jovem mulher com eles, a esposa de Caleb. Ninguém falou nada de imediato. O barulho da oficina preenchia o silêncio. Warren foi o primeiro a quebrá-lo. Theo, você está bem? Eu assenti, não ofereci mais nada. Podemos conversar em algum lugar mais reservado, Rita perguntou.
Eu os conduzi até a sala de reuniões e disse a Marcos que não deveríamos ser interrompidos. Eles se sentaram, eu permaneci em pé. Warren começou com um discurso de reconciliação, como eles tinham cometido erros, como a família era importante, como estavam tentando me encontrar havia anos. Eu deixei ele falar, observando os rostos. Warren seguindo o roteiro, Rita chorando na deixa certa, Caleb se remexendo na cadeira, a esposa, Bailey, apenas parecia confusa. Quando Warren perdeu o fôlego, fiz a única pergunta que importava. Por que agora? Por que não no primeiro ano, no terceiro ano, no quinto ano? O silêncio foi maravilhoso. Rita tentou primeiro, disse que não sabiam onde eu estava, que eu tinha mudado de número. Eu mandei flores para o funeral da vovó Joyce, meu nome estava nelas, então por que agora? Levou mais um minuto até Warren finalmente explicar. Ele tinha contas médicas, problemas no coração, sem seguro, 15 mil em dívidas. Rita precisava de tratamento dentário que custaria mais 8 mil. O trailer deles estava prestes a ser retomado porque estavam 4 meses atrasados. A esposa de Caleb estava grávida e eles estavam morando no trailer de Warren e Rita. Eles não estavam ali por reconciliação. Estavam ali porque tinham ficado sem opções. Quanto? Eu perguntei. Warren se animou. Estávamos pensando que talvez 25 mil nos colocaria de volta nos trilhos. O rosto de Warren ficou vermelho. Você vai deixar o seu próprio pai perder tudo depois de eu ter te criado, te dado um emprego. Eu ri. Você me pagava $9 por hora por fora e me cobrava aluguel para dormir no seu porão. Caleb se levantou, ficando agressivo. Seu pedaço de merda convencido. Senta, Marcos apareceu na porta. 1,90 m, 109 quilos, apenas ficou ali parado. Caleb se sentou. Eu disse que pensaria a respeito. Disse para eles irem à minha casa para jantar naquela noite. Dei o endereço. Eles foram embora achando que tinham vencido. Não faziam ideia do que estava por vir. Liguei imediatamente para a Paige e contei o que tinha acontecido. Ela perguntou se eu queria que ela levasse Maya para a casa da irmã. Eu disse que não. Eu queria que eles estivessem lá. Queria que o Warren visse exatamente o que eu tinha construído. Passei a tarde elaborando meu plano. Isso não seria dramático, seria cirúrgico. Paige fez o jantar, nada sofisticado, frango grelhado, legumes assados, arroz. Maya, que tinha 1 ano e estava aprendendo a andar, caminhava pela cozinha enquanto cozinhávamos. Paige a mantinha ocupada com potes de plástico e colheres de madeira. Eles chegaram às 6 da tarde. Warren insistia em chamar Paige de Patrícia. Rita não conseguia parar de olhar para Maya. Caleb e Bailey tentavam puxar conversa fiada, mas Caleb ficava soltando indiretas sobre família ajudar família. O jantar foi desconfortável. Warren ficava avaliando a casa com os olhos, calculando mentalmente o valor. Rita começava a chorar do nada ao olhar para Maya. Maya sentiu energia estranha e ficou irritada. Paige a levou para a sala depois do jantar. Depois Paige levou Maya para cima para o banho e para dormir. Eu me sentei na minha cadeira enquanto eles se acomodavam no sofá. Warren começou seu discurso novamente, os problemas de saúde, o estresse financeiro, como a família ajuda a família, como ele sempre acreditou em mim. Eu deixei ele terminar. Então perguntei se ele se lembrava do meu aniversário de 18 anos. Ele pareceu confuso. Eu o lembrei. Estávamos na oficina. Eu tinha dito que queria ir para uma escola técnica aprender soldagem. Ele tinha rido, dito que eu nunca seria nada além de um ajudante porque não tinha cérebro nem ética de trabalho para uma profissão qualificada. Warren se remexeu. Eu não me lembro de ter dito isso. Eu me lembro. Cada palavra. Perguntei a Rita se ela se lembrava da vez em que Warren jogou minha carta de aceitação da faculdade comunitária no lixo. Ela estava bem ali, não fez nada. O rosto dela confirmou que se lembrava. Perguntei a Caleb se ele se lembrava de ter dito à minha ex-namorada que eu provavelmente era gay quando ela foi me procurar. Caleb empalideceu. Bailey olhou para ele. A sala ficou em silêncio, exceto pelo som de Maya reclamando no andar de cima. Então fui ao meu escritório, voltei com um envelope e o entreguei a Warren. Ele abriu. Dentro havia um cheque de $150. Warren olhou fixamente. O que é isso? Isso é o valor de uma passagem de ônibus de Reno até a nossa cidade natal, exatamente a quantia que teria sido necessária para eu voltar para a casa de onde vocês me abandonaram. Estou dando a vocês a mesma chance que me deram. Se virem. Warren explodiu, começou a gritar sobre desrespeito e traição. Rita chorava, Caleb estava de pé. Eu permaneci sentado, calmo, esperando eles se esgotarem. Terminou, eu perguntei. Você vai se arrepender disso, Caleb disse. Eu me levantei, caminhei até a porta da frente e abri. Saiam da minha casa. Eles foram embora. Warren amassou o cheque e jogou aos meus pés.
Rita estava soluçando, Caleb murmurando ameaças, Bailey apenas parecia envergonhada. Fechei a porta, tranquei, ativei o alarme e observei pela janela enquanto eles discutiam na garagem. Warren gesticulando descontroladamente, Rita se apoiando no carro, Caleb apontando de volta para minha casa. Eles foram embora, mas eu sabia que não tinha acabado. 3 meses depois minha vida virou de cabeça para baixo. Começou pequeno, avaliações negativas aparecendo na página da empresa vindas de contas falsas, avaliações de 1 estrela com reclamações vagas. Eu denunciava, elas eram removidas, novas surgiam. Depois alguém fez uma denúncia falsa à OSHA sobre violações de segurança. Levou 2 semanas e uma inspeção completa para limpar nosso nome. Custou tempo e nos fez perder um prazo de projeto. 1 semana depois, alguém ligou para o nosso maior cliente e disse que eu tinha sido preso por fraude, uma invenção completa, mas o cliente suspendeu o contrato enquanto investigava. Perdemos 30 mil em receita. Paige começou a receber ligações mudas no trabalho. A segurança do hospital teve que intervir quando alguém apareceu perguntando por ela pelo nome. Eu contratei uma advogada. Ela começou a documentar tudo, capturas de tela das avaliações falsas com horários, registros de chamadas, relatórios das plataformas mostrando que as contas foram criadas a partir da mesma faixa de IP, registros telefônicos. Ela disse que tínhamos o suficiente para acusações criminais por assédio, se quiséssemos prosseguir. Alguém fez uma denúncia falsa ao Serviço de Proteção à Criança alegando negligência. Essa destruiu Paige, porque eles realmente apareceram na nossa casa, pediram para ver Maia, nos entrevistaram. Foi resolvido em um dia, mas o estrago estava feito. Paige estava aterrorizada de que eles voltassem. Minha advogada enviou uma carta de cessar e desistir para o último endereço conhecido deles. A carta voltou, eles tinham se mudado. Eu terminei de jogar na defensiva. Rastreei eles por meio de postagens no Facebook e registros públicos. Estavam morando em um hotel em Sparks, daqueles de diária semanal, o tipo de lugar para onde as pessoas vão quando ficam sem opções, com portas que dão direto para o estacionamento e vizinhos que não se metem porque todo mundo tem algo a esconder. Rita tinha postado um pedido de oração sobre moradia temporária e alguém marcou a localização. Eu apareci em uma manhã de sábado, dirigi minha caminhonete mais nova, estacionei bem em frente ao quarto deles e bati na porta às 9 da manhã. Warren atendeu. Parecia pior do que 3 meses antes, não fazia barba havia dias, vestia uma calça de moletom e uma camiseta manchada, cabelo oleoso, olhos vermelhos de cansaço. O quarto atrás dele era um desastre, sacolas de fast food por toda parte, roupas empilhadas. Bailey estava sentada em uma das camas, com uma expressão miserável e visivelmente grávida. A voz de Caleb vinha do banheiro, gritando com alguém ao telefone. "O que você quer?" Warren perguntou. "Para acabar com isso." Eu não esperei convite, passei por ele e entrei no quarto. A televisão estava ligada em algum programa matinal que ninguém assistia. Garrafas vazias sobre o criado mudo. Caleb saiu do banheiro, me avaliou de cima a baixo. Eu tinha ganhado corpo desde a última vez que eles me viram. 7 anos de trabalho pesado com soldagem e fabricação tinham colocado músculos reais no meu corpo. Ele percebeu. Rita estava sentada na outra cama, o cabelo quase todo grisalho, sem maquiagem. Ela olhou para mim e então fez algo que eu não esperava. Ela se levantou, caminhou até Warren e lhe deu um tapa no rosto. O quarto ficou em silêncio. "Isso é culpa sua", ela disse. "Tudo isso. Você não conseguiu deixá-la em paz e agora olha para nós." O rosto de Warren passou do choque para a fúria, mas Rita não recuou. Pela primeira vez na minha vida, eu a vi enfrentá-lo. Ela se virou para mim. "Sinto muito, não só por isso, por tudo, por nunca tê-lo impedido, por ser fraca demais." A voz dela falhou. "Eu não espero perdão, só precisava dizer isso." Então ela se sentou novamente. "Não mudou nada, mas a tornou humana." "Vocês têm assediado minha família há 3 meses, eu disse a Warren, ligando para o trabalho da minha esposa, fazendo denúncias falsas, tentando destruir meu negócio. Isso acaba hoje." Warren se inflou. "Eu não sei do que você está falando. Minha advogada tem tudo documentado, capturas de tela, registros de chamadas, relatórios das plataformas. Temos material suficiente para acusações criminais por assédio. Mas é isso que vai acontecer, vocês vão parar com tudo isso, porque se não pararem, nós entramos com o processo e você vai explicar a um juiz por que estava perseguindo minha família." "Você não pode provar nada", Caleb disse. "Já provamos. Minha advogada vem construindo o caso há 2 meses. Mais um incidente e protocolamos." O rosto de Warren ficou vermelho. "Seu ingrato de merda. Sou grato por uma única coisa, você me mostrou que tipo de homem eu nunca quis ser." Rita começou a chorar. "Somos sua família. Vocês eram minha família, no passado. Vocês deixaram de ser minha família no segundo em que foram embora daquele posto de gasolina."
Tirei um envelope do bolso e o coloquei sobre a cômoda. Isso é $2.000 em dinheiro. É mais do que vocês me deram e mais do que eu deveria dar. Peguem, saiam de Nevada, voltem para casa, recomecem, o que for. Mas se eu vir vocês, ouvir falar de vocês ou descobrir que entraram em contato com qualquer pessoa da minha vida novamente, nós protocolamos tudo e acabou. Sem segunda chance, sem aviso. Warren encarou o envelope. Por quê? Rita perguntou. Por que dar qualquer coisa para nós? Porque eu não sou você. Eu não vou deixar vocês abandonados sem nada, mas também não vou permitir que destruam o que eu construí. Peguem o dinheiro e desapareçam. Caleb deu um passo na minha direção. Eu não me mexi, encarei até ele recuar. Terminamos aqui, eu disse. Peguem o dinheiro ou não, mas se eu ouvir falar de qualquer um de vocês outra vez, a próxima conversa acontece no tribunal. Fui embora, caminhei até minha caminhonete, fiquei sentado 1 minuto com as mãos tremendo. A porta do quarto do motel nunca se abriu. Dirigi para casa. Paige estava na cozinha com Maya fazendo panquecas, rotina de sábado de manhã. Maya estava na cadeirinha espalhando banana por todo o lado. Paige olhou para mim. Acabou, eu disse. E acabou. O assédio parou imediatamente. Todas as contas falsas desapareceram, nenhuma ligação, as avaliações pararam. A OSHA não recebeu mais nenhuma denúncia misteriosa. O serviço de proteção à criança nunca voltou. Minha advogada me contou depois que recebeu uma ligação de um número de Nevada perguntando o que seria necessário para fazer isso desaparecer. Ela respondeu, silêncio completo, sair do estado, nunca mais nos contatar. A documentação que tínhamos era suficiente para abrir um processo, e eles sabiam disso. O tapa de Rita tinha criado uma rachadura na frente unida deles. Ela estava cansada dos esquemas de Warren. Eles pegaram o dinheiro e foram embora. 2 semanas depois, conferi as contas deles no Facebook. Todas deletadas. Nunca descobri para onde foram. Nunca mais os vi. Nunca mais ouvi falar deles. Os meses passaram. Maya começou a falar. Paige foi promovida. A oficina fechou um grande contrato com um cassino. A vida seguiu em frente. Às vezes, tarde da noite, eu pensava naquele quarto de motel, no rosto de Warren quando percebeu que eu realmente tinha aparecido, em Rita batendo nele, no envelope sobre a cômoda. A verdade é que eu não sentia nada. Eles tinham se tornado estranhos. A verdadeira vingança não foi o confronto nem o dinheiro. Foi cada manhã em que eu acordava em uma casa que era minha, cada abraço da minha filha, cada jantar com a minha esposa, cada dia comum de uma vida que eu construí do nada. Eles queriam ver se eu conseguiria me virar sozinho. Acontece que eu consegui. Se você gostou deste vídeo, por favor aperte o botão de se inscrever. Isso realmente ajuda o canal e nos ajuda a trazer mais e melhores histórias. Obrigado.